Parece que não tem ninguém, pô. Ah, macho. Sumido, macho. Show. Fala galera, bom, o Mateusão me achou aqui em casa, né? Eu tava aqui, tô com muita dor na garganta e a gente tem passado dias bem desafiadores aqui, né? Bom, na última semana, basicamente, todo mundo foi ficando doente aqui em casa, meus 3 filhos, e aí com isso a jornada ao longo da noite, tem um expediente diferente, né? Acaba que a gente fica várias horas acordado ali para cuidar da febre, para cuidar de tudo, o que é extremamente justo, extremamente necessário. Mas acabou que no final dessa jornada eu terminei doente também. Então hoje a ideia era voltar aos treinos, voltar tudo, mas não deu porque eu tô com a garganta bem inflamada e muita dor no corpo. Mas não podia deixar de produzir material aqui para vocês, principalmente para falar um pouco sobre como a gente pode se comportar nas adversidades da vida, né? Bom, não é novidade para ninguém que a gente sempre bate na tecla aqui que existe uma ordem e prioridade nas coisas. Isso é para tudo na vida, para você ter uma vida saudável. Então, a primeira coisa que tem que estar muito bem é meu relacionamento com Deus. Se meu relacionamento com Deus estiver muito bem, muito provavelmente todas as outras coisas vão começar a ficar muito bem. Logo em seguida, a gente é chamado, então, a ordenar a nossa vocação, né? No meu caso, eu sou casado, então minha vocação é de ser casado. Então é de eu estar bem com o meu cônjuge, com minha esposa. Se você for padre ou religioso, sua vocação vai ser outra coisa. Então, o segundo ponto é esse. E o terceiro ponto é os frutos que o matrimônio dá, que são os filhos, né? Então, cuidar dos filhos, prover a casa, enfim, toda essa estrutura. E a gente constrói assim a nossa vida. Quando a gente tem essa hierarquia muito clara, acaba que fica mais fácil da gente reordenar a nossa vida. Como, por exemplo, eu não poderia ir treinar semana passada porque eu estava cuidando dos meus filhos e eu estava dormindo muito pouco. E eu sabia que eles iam exigir muito de mim durante o dia também. Então eu optei por não treinar. Conversei com o Felipe, com todo mundo, e eu optei por não treinar. Só não contava que ao final eu ia ficar doente. Mas existem algumas coisas que a gente precisa pensar para quando essas adversidades vêm, acabam afetando a ordem na nossa vida. Então, a primeira coisa é entender que essas adversidades elas vão vir, mas elas vão passar. Então é importante que a gente não desanime na primeira vez que a adversidade vem e bate a nossa porta. Então a gente vai passar por um momento de sofrimento, um momento de dificuldade, mas logo em seguida a gente pode retomar as coisas, pode tomar posse de novo e continuar de novo. Acaba que muita gente planeja algo, mas quando a adversidade vem, acaba desistindo daquele planejamento. Acaba não sabendo como voltar e simplesmente se desmotivando. É óbvio que é desmotivador você ter essas circunstâncias que você não gostaria, mas você tem que lidar com ela de uma forma saudável, entender que calma, vai passar e aos poucos eu vou reestruturar e reordenar tudo. Isso leva a gente para o ponto número 2. Ponto número 2 é entender qual o caminho de volta você vai ter que percorrer. Bom, no caso da prática física, mas isso existe também para todas as outras práticas, como vida espiritual, como leitura, como estudos, como, enfim, tudo na vida vai exigir isso. Você precisa saber qual caminho voltar. Então, por exemplo, eu vou, ao final desse período, passar provavelmente 15 dias sem ter treinado. Mas é importante que eu entenda que eu vou voltar aos treinos. Eu vou voltar a acordar às 3h30 da manhã, vou voltar a correr, vou voltar a nadar, vou voltar a pedalar. E tudo isso é um processo. Muito provavelmente eu volte um pouco atrás do ponto inicial que eu estava ali antes das doenças. Mas não tem nenhum problema. O importante é saber para onde voltar. Se a gente for fazer um paralelo com a vida espiritual, da mesma forma. Muitas vezes a gente, por estar assim nessa situação de doença, dos filhos, de tudo, a gente não consegue ter uma rotina muito bem estruturada da vida espiritual. Mas é importante que quando terminar toda essa provação, a gente saiba voltar para o plano inicial. Para onde a gente tem que voltar, isso tem que ser muito claro. A terceira coisa que eu queria falar para vocês é, sim, vai ser penoso tudo isso. Então, por quê? Porque muitas vezes a gente se apega somente à parte boa, à parte bonita, à parte legal. Mas não é essa a vida. Se você tiver essa ordem muito clara na cabeça, você sempre vai estar disposto a se sacrificar mais. Sempre vai estar disposto a se sacrificar mais por Deus, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos. Mas sem abrir mão de fazer aquilo que você se propôs a fazer.
você temporariamente coloca no stand-by e tenta fazer o melhor que é possível dentro dessas circunstâncias atuais. Depois você retoma com toda a força, com todo afinco, para atingir então aquele objetivo. Acaba que muita gente, especialmente pessoas católicas, abrem mão dos seus sonhos, dos seus objetivos pessoais, para viver uma forma desordenada de amor ao seu cônjuge, aos seus filhos, e acaba esquecendo de si mesmo. Isso não é saudável. Muito importante que a gente tenha assim os nossos momentos, que a gente tenha assim nossos hobbies, que a gente tenha assim nossas atividades físicas. Por quê? Porque tudo isso potencializa a maneira como a gente vai amar nosso cônjuge, amar nossos filhos. Você vai ter mais disposição, você vai ter mais paciência, você vai se sentir mais prazeroso, você vai se sentir bem consigo mesmo, que é extremamente importante. Então não negligencie a sua saúde própria, os seus hobbies, as suas coisas. Claro que você tem que encontrar uma maneira de fazer isso de uma forma ordenada, que isso não seja o centro da sua vida, até porque isso também não é saudável. Então, encontrar um equilíbrio aí para viver tanto a sua vocação, quanto os frutos da sua vocação, quanto coisas que você também gosta, que você sente prazer. Então, basicamente é isso. Acabou que a gente passou aí 15 dias sem ter vídeos por, enfim, várias circunstâncias, mas não posso deixar de agradecer aqui os nossos apoiadores do projeto, que é o Marco Noronha, nutricionista, e também a Wellness Assessoria Esportiva, que está sempre com a gente aqui, tá bom? Um abraço para os meus apoiadores, e se você quer ser um apoiador aqui do programa, fala aqui com a gente, vai estar aqui na descrição, atospodcastoficial@gmail.com, e a gente vai lhe atender com todo o prazer do mundo. Já curte, comenta, deixa seu like, se inscreve no canal, e quem sabe se torna membro aí, que ajuda demais também o nosso canal, tá bom? Então era isso, muito em breve eu tô de volta, nossa amiga Elaine aí vai segurar alguns programas aí pela frente, provavelmente, mas acho que essa semana ainda eu consigo voltar a treinar, rezem por mim, para que tudo fique bem, e até a próxima.